Olá pessoal e bem-vindo a novo vídeo de alemão com a Lisa. Willkommen zu einem neuen Vídeo von Deutsch mit Lisa. Você quer saber como falar sobre coisas do passado? Então fique ligado. Nesse vídeo vamos aprender a como formar o tempo verbal alemão das Perfekt, em que consiste e quando usar ele. Como sempre, vamos ver frases no contexto e tarefas para praticar no final do vídeo. Está preparado? Então vamos lá! Em alemão existem 3 tempos verbais do passado. Temos o Präteritum, ich lernte, o Perfekt, ich habe gelernt, e o Plusquamperfekt, ich hatte gelernt. Nesse vídeo vamos aprender o Perfekt. O Perfekt é o tempo verbal do passado mais utilizado. Das Perfekt ist die Vergangenheitsform, die am meisten verwendet wird. Sobretudo utilizamos na língua falada. Wir verwenden es überwiegend in gesprochener Sprache. E o Perfekt é composto de 2 partes. Das Perfekt besteht aus 2 Teilen. Wie wird es gebildet? Como é formado? Precisamos de verbo auxiliar. Utilizamos o haben ou utilizamos sein. Haben significa ter. Sein significa ser ou estar. Essa é a primeira parte do passado perfect. A segunda é o particípio 2 do verbo completo. O verbo auxiliar é conjugado e vem depois do sujeito, se a frase não é uma pergunta. O verbo completo fica no final da frase, no particípio 2. Aqui temos 2 exemplos. Primeiro, o exemplo com o verbo auxiliar sein. Ich bin angekommen. Eu cheguei. Agora, o exemplo com o verbo auxiliar haben. Sie hat getanzt. Ela dançou. Primeiro, vamos nos concentrar na primeira parte do perfect, o verbo auxiliar. E vamos ver como conjugar os 2 verbos. Primeiro, o verbo haben, ter. Ich habe. Du hast. Sie es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. O verbo sein, ser ou estar. Ich bin. Du bist. Sie es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Já sabemos como conjugar esses 2 verbos. Agora, quando tem que utilizar o verbo auxiliar haben e quando tem que utilizar o verbo auxiliar sein. Em 90% dos casos, utilizamos o verbo auxiliar haben. Das Verb haben wird verwendet bei allen Verben, bei denen nicht sein verwendet wird. O verbo haben é usado com todos os verbos em que sein não é usado. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos o exemplo Ich habe heute Fußball gespielt, que significa joguei futebol hoje. Aqui, com o verbo spielen, jogar, se utiliza o verbo auxiliar haben. Temos ich, então conjugado é ich habe. O particípio 2 do verbo spielen é gespielt. E entre esses 2 verbos adicionamos quando, que aqui é hoje, heute, e o que jogamos, que é futebol. Então é Ich habe heute Fußball gespielt. Isso que pode ver aqui com os 2 verbos, um perto do começo e o outro no final, é chamado de Verbklammer. Pode ver que os verbos abraçam a frase. O próximo exemplo é uma pergunta. Hast du gestern viel gelesen?
Você leu muito ontem? O último exemplo com o verbo auxiliar haben. Wir haben ein Handy gekauft. Compramos celular. Então, comprar também é com o verbo auxiliar haben. Agora, o mais importante. Quando utilizar o verbo auxiliar sein. Sein wird verwendet bei Bewegung oder Änderung des Standorts des Subjekts. Significa que sein é utilizado com verbos que expressam movimento em uma determinada direção ou uma mudança de local. Aqui alguns verbos são gehen, fahren, schwimmen, laufen, reisen, rennen, joggen, fliegen. Sein wird verwendet bei Änderung des Zustands oder der Lage des Subjekts. Então, também é utilizado com verbos que denotam uma mudança de estado ou descrevem processo que você não pode controlar. Alguns verbos que pertencem na segunda categoria: aufstehen, aufwachen, einschlafen, sterben, umfallen, wachsen. E por último, sein wird verwendet bei spezifischen Verben. Sein é utilizado com verbos específicos que são sein, werden, passieren und bleiben. Vamos ver exemplos para os verbos que expressam movimento em uma determinada direção ou uma mudança de local. O exemplo para o verbo gehen, ir, é Ich bin gestern in den Park gegangen. Significa fui para o parque ontem. O segundo exemplo é Sie ist pünktlich nach Hause gekommen. A tradução é Ela chegou em casa na hora certa. O último exemplo é Ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren. Viajei de trem para Berlim. Exemplos para verbos que denotam uma mudança de estado ou descrevem processo que você não pode controlar. A frase para o verbo aufstehen: Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Hoje acordei às 7 horas. Próximo exemplo. Aufwachen. Wir sind durch den Lärm aufgewacht. Fomos acordados pelo barulho. Último exemplo. Ihr seid früh eingeschlafen. Vocês dormirão cedo. Agora os verbos específicos sein, werden und bleiben. Sein. Er ist letzte Woche krank gewesen. Ela estava doente na semana passada. Werden. Sie sind letztes Jahr Eltern geworden. Eles se tornaram pais no ano passado. Bleiben. Warum bist du heute zu Hause geblieben? Por que você ficou em casa hoje? Então, já aprendimos quando utilizar haben e quando utilizar sein. Mas em que situações utilizamos esse passado chamado perfect? Utilizamos o passado para nos referir a uma ação passada sem referência ao presente. Também utilizamos para nos referir a uma ação passada que é continuada no presente. E por último, para nos referir a uma ação que será concluída no futuro. Exemplo para uma referência a uma ação passada sem referência ao presente.
Ich habe gestern einen Film gesehen. Eu assisti filme ontem. Agora, referência a uma ação passada que é continuada no presente. Sie haben das Haus renoviert und arbeiten jetzt an den letzten Details. Eles reformaram a casa e agora estão trabalhando nos detalhes finais. Referência a uma ação que será concluída no futuro. Bis morgen habe ich alles erledigt. Terei tudo pronto até amanhã. Então, hoje aprendimos quando usar o verbo auxiliar haben e quando utilizar o verbo auxiliar sein e em quais situações usar o perfect. Na parte 2, você aprenderá como formar o particípio 2 dos verbos para que possa finalmente começar a praticar o perfect. Agora, vamos às tarefas. Ordne richtig zu. Welche dieser Verben werden im Perfekt mit sein und welche mit haben gebildet? Faça a correspondência correta. Quais desses verbos são formados no perfect com sein e quais com haben? Como sempre, deixe a sua resposta nos comentários. Você gostou do vídeo? Então, não se esqueça de curtir e me seguir. Bis zum nächsten Mal.